Dica aqui para falar do meu pedalboard, esse setup que já me acompanha há 2 anos e nada melhor do que agora falar sobre ele depois de usá-lo exaustivamente na estrada, em estúdio. E eu vou tocar cada um deles de forma separada e depois eu vou mostrar as minhas combinações favoritas entre eles. Vamos lá, o meu pedalboard ele é centralizado num switcher, um controlador. Através dele que eu faço as combinações entre os meus pedais. Ele também envia mensagens MIDI. Dessa forma eu consigo chamar através dele os bancos dos pedais digitais que tem essa função MIDI. O switcher é esse Musicom Lab Mark IV. Então todos esses pedais estão conectados aqui. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui no meu pedalboard. É essa parte secreta que fica debaixo dessa prateleira. Super fácil o acesso e dessa forma eu consegui salvar um espaço. Vamos lá então, tocando um pedal de cada vez. O meu som está vindo da minha Telecaster Nash, passando pelos pedais, indo para os meus 2 amplificadores, o Ampeg e o Bad Cat, deles para os loadboxes, dos loadboxes para minha SSL e aí então para o Logic. O meu primeiro pedal é um wah. Esse é o wah da Vox e ele é modificado pela JHS. Então ele tem um controle de volume para dar uma compensada, porque às vezes o wah quando você liga ele fica um pouquinho mais baixo, e ele tem um controle também do kill, que é a quantidade de wah que você acaba tendo. O wah-wah é o pedal que está fora do looper, então a minha guitarra entra direto nele e do wah vai pro controlador. O primeiro pedal na sequência dentro do meu controlador é o compressor. Esse compressor que eu uso é o SP Compressor da Exotic. Ele fica aqui embaixo. E a forma como eu uso ele não é muito evidente, se é que eu posso dizer assim. Ele dá um pouquinho de ganho, ele dá uma sustentação, principalmente nas minhas notas agudas. E eventualmente, se eu preciso de algo um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais country, eu desço no meu pedalboard e mexo um pouquinho os botões, mais ou menos assim. Do compressor eu vou pro POG. O POG me auxilia muito com o corpo, então se eu estou tocando uma linha principal de ponta e eu quero que ele tenha essa característica de oitavas, ou oitava mais grave, ou oitava mais aguda, ou as duas, eu uso ele para isso. O próximo pedal na sequência é o pedal que fica na posição 3 do meu controlador, é o Joyride da Divided by 13. Esse é o primeiro overdrive da minha sessão de overdrives. É esse pedal aqui. É um pedal relativamente clean. Ele dá uma levantadinha no volume. Eu gosto dele porque ele tem controle independente de grave e agudo, então ele acaba servindo como um equalizador também.
E ele funciona muito bem com os meus amplificadores valvulados porque ele dá uma boa empurrada neles e eles respondem com essa dinâmica dele. O próximo é o Sick Ass. O Sick Ass é esse pedal que está escondido aqui embaixo com a foto da minha amada esposa. Ele é baseado num clone e ele tem essa sonoridade médio grave que me agrada bastante, principalmente para fazer umas bases assim. Funciona super bem. O próximo pedal na sequência é um Distortion. É o Dynamic Distortion da Vertex. Yes! O último pedal da minha sessão de drives é o Superbolt. Esse pedal é super legal porque pra mim ele soa bem brilhante e ele corta muito bem a mix. Saindo da minha sessão de drives, o meu sinal vai para o pedal de volume. O pedal de volume eu uso nessa posição porque eu gosto de ter um controle de volume que não altera o timbre dos drives. O volume que fica antes dos drives, ele acaba alterando o timbre do overdrive, porque o overdrive ele reage à dinâmica. Quanto mais volume de entrada você tem no overdrive, mais ele vai distorcer. E quanto menos volume de entrada você tiver no overdrive, menos ele vai distorcer. Dessa forma, se o pedal de volume fica antes dos pedais de overdrive, quando você abaixa o pedal de volume, a quantidade de distorção, de drive do seu pedal de overdrive acaba diminuindo. Para algumas pessoas isso é legal e eu acho isso super legal, mas esse controle eu tenho na guitarra. Então se eu quero essa dinâmica, eu uso o potenciômetro da guitarra. E já quando eu quero swell, eu uso o pedal, pela praticidade e também por essa questão timbrística. E o pedal de volume é o Dunlop Volume X. Do pedal de volume eu vou para minha seção de delays. O primeiro delay nessa sequência é o Freedetone Flight Time. É um pedal japonês, ele é um pedal de delay mono. O que é muito curioso, ele é um pedal que é dedicado apenas à sonoridade do delay digital. Ele não tem nenhuma simulação de delay de fita, pedal analógico, nada disso. Ele é um pedal só digital, então a repetição dele é super clean, super limpa. O que eu tenho nele é um controle de grave e agudo através de um high pass e um low pass e uma modulação. É muito similar aos hacks de delay dos anos 80. Muito legal. Esse é o Freedetone Flight Time. O próximo delay é o El Capistan da Strymon. Esse pedal é o meu favorito de sempre. Por ele ser um delay que simula a sonoridade de um delay de fita, ele tem essa sonoridade escura, meio estragada, que dá uma textura sonora muito interessante.
Dá para perceber que a sonoridade da repetição é sempre mais grave e mais degenerada comparada com o sinal original. Esse é um delay que eu gosto muito de usar quando eu estou tocando com o captador da ponte numa Telecaster, porque é uma sonoridade aguda que vem então acompanhada de uma cauda de delay grave. Fica super legal. O próximo pedal é um pedal bastante peculiar, que é o H9. Eu gosto de usar ele para todas as funções. Eu vou mostrar algumas das minhas favoritas. Esse é um reverb mais característico, um reverb muito presente, com uma cauda bastante longa. E esses reverbs mais profundos eu uso no H9. O shimmer também é uma função que eu uso no H9. Alguns delays eu uso também no H9, no caso esse foi um slapback. Esse é um delay reverse e eventualmente eu uso ele para algumas vibes. Esse é um chorus, mas eu construí ele a partir do efeito de pitch shifting. Afinal de contas, o chorus nada mais é do que uma desafinação da sua guitarra e o pitch shifting faz isso também. E eu gosto desse chorus, ele tem uma sonoridade bem digital e é bem característico. Esse é um vibrato e ele me dá uma textura sempre muito legal e é o meu vibrato favorito nesse pedal. Tremolo! E eu uso o H9 também como alguns drives esquisitões. E uns coros mais tradicionais também. Talvez não tão tradicional. E por último, o Wet, que é um reverb coringa. Por que eu uso dois reverbs? Bom,
Um fica basicamente ligado o tempo inteiro e eventualmente, se eu quero um reverb maior, eu adiciono o reverb do H9. Ele também é um reverb bem legal para deixar maior, então às vezes eu abaixo e deixo ele nesse ajuste. Agora eu vou mostrar as combinações que eu mais uso. Obviamente não são todas, porque as combinações são quase infinitas, mas vamos lá.
Se você ficou curioso em relação a essas minhas conexões em paralelo, entra lá no meu Instagram que nesse exato momento eu estou lançando lá um vídeo falando especificamente disso. E é isso aí, esse é o meu pedalboard, o meu setup de pedais. Eu espero ter conseguido mostrar como que eu uso ele. É claro que eu uso ele de muitas outras formas também, mas eu tentei ser bastante objetivo. E é isso aí, até a próxima, um grande abraço, a gente se vê por aí.